Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso culto virtual. Você que está nos acompanhando aí do seu lar, junto com a sua família, que você seja edificado mais uma vez através da meditação na Palavra de Deus. Nós continuamos até o momento, nesse período aí de distanciamento social, que foi decretado, mas a gente já está vendo aí o agir de Deus e eu sei que brevemente nós estaremos juntos, reunidos aí em nossos locais de culto. Em nossa última meditação, nós começamos a falar sobre uma doença pior do que o coronavírus, a preocupação. Nós vimos que a preocupação é um sentimento de inquietação, apreensão ou temor, que geralmente são associados a pensamentos negativos de que algo pode acontecer no futuro, gerado pelo medo, por escolhas, pelo passado. Nós vimos também que nos preocupamos porque nós somos vulneráveis, nos preocupamos porque nos tornamos conscientes da nossa vulnerabilidade e nos preocupamos porque, sinceramente, muitas vezes não confiamos em Deus. Hoje, nessa meditação, nós vamos responder a mais uma pergunta, O que podemos fazer com a nossa preocupação? Mas antes da gente continuar, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar o seu olho e nós vamos orar juntos nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seu olho, ore junto comigo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia não nos tem faltado. Por isso nós te agradecemos, Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. Ó Senhor, só o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Por isso, nesse momento, nós queremos colocar tudo diante do Senhor, ó Pai, e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações mais uma vez através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém? Muito bem. Nós vamos dar sequência, então, respondendo essa pergunta. O que podemos fazer com a nossa preocupação? Então, quando a preocupação bater, nós devemos voltar a nossa atenção para Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Quando nos preocupamos, nós olhamos para coisas que ainda vão acontecer e a gente sempre espera o pior. Nós assumimos responsabilidades por coisas que estão além do nosso controle. Porém, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós voltamos a nossa atenção para o Senhor, nós podemos encontrar no caráter de Deus a resposta para a nossa vulnerabilidade. Por isso, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus, Ele é soberano. O Salmo 103, verso 19, nos diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Queridos, Deus é soberano. Tudo está debaixo do controle do Senhor. E não somente isso, Deus está em todo lugar. Através do profeta Jeremias, Deus ele declarou o seguinte: sou eu, Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Queridos, Deus está em todo lugar. Deus, Ele é onipresente. Sabe, Deus também sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 3, nos diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus também ele tem todo o poder.
Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, respondendo a uma pergunta dos discípulos, ele disse o seguinte: em Mateus 19, 26, diz assim: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Esse é Deus. Esse é o Deus que a Bíblia fala. Por essa razão, entenda, Deus, ele pode levar as nossas cargas. As preocupações da vida que pesam sobre nós podem ser colocadas sobre os ombros de Deus. No Salmo 55, 22, Davi, ele declara o seguinte: lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus, ele pode levar as nossas cargas. Ele também pode tirar o nosso medo. A preocupação, queridos, é a forma de nós expressarmos o nosso medo em relação ao futuro. E o apóstolo João, em 1 João 4,18, declara que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Deus, ele pode tirar o nosso medo. Deus também, ele estará sempre conosco. Sempre. Um fato sobre a preocupação é que nós temos a tendência de carregar ela sozinhos. Quanto mais nos preocupamos, mais nós nos sentimos só e incapazes de agir. E Jesus, em Mateus 28, 20, ele, antes de subir aos céus, ele deixou isso bem claro aos seus discípulos com as seguintes palavras: e eis que estou com vocês todos os dias. Todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe, irmãos? Precisamos olhar, nos voltar para Deus, porque não há outro igual a Ele. Ele é soberano, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder, por isso Ele pode levar as nossas cargas, Ele pode tirar o nosso medo, porque Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Quando a preocupação bater, nós devemos também confiar além de nós mesmos. Em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34, Jesus nos dá ali o principal ensinamento sobre a preocupação. Ele nos diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em 10 versículos, Jesus ele citou 6 vezes a preocupação. Em essência, ele está nos dizendo que
nos preocupamos porque não conseguimos confiar além de nós mesmos. Na verdade, queridos, nós transferimos a responsabilidade do futuro para os nossos próprios ombros, porque nós não conseguimos confiar que Deus seja capaz de fazer algo. Porém, Jesus, ele nesse texto também nos mostra que a preocupação é uma questão de prioridades. Se nossa escala de prioridades estiver correta, não ficaremos preocupados. No verso 33, ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em outras palavras, exercite a fé. Isso é uma questão de escolha. Quando escolhemos confiar em Deus mais do que em nós mesmos, as nossas preocupações, elas vão desaparecer. Sabe, queridos, quando a preocupação bater, fale com alguém que se interessa. Em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 7, o apóstolo Paulo nos dá uma alternativa para a preocupação. Em vez de ceder à nossa vulnerabilidade, nós podemos orar. Ele diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele usa 3 palavras aqui que descrevem o que devemos fazer em lugar de nos preocuparmos. Ele diz que nós devemos orar. E oração, irmãos, oração é a palavra mais comum para conversa com Deus, conversar com Deus. Quando oramos, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Nós devemos trazer a Ele as nossas preocupações e colocar diante dele, porque Ele é Deus. Ele usa também a palavra súplica. E essa palavra se refere a uma forma de expressar a Deus o nosso pedido com mais fervor, mostrando como está realmente o nosso coração, clamando assim desesperadamente pelo auxílio de Deus, suplicando a Ele: ó Deus, como isso está me atormentando, como isso está tirando a minha paz. E ele diz: com ação de graças. Às vezes, nós estamos tão ansiosos com os nossos problemas que nós esquecemos as formas cheias de graça pelas quais Deus agiu no passado. Nós esquecemos de olhar para trás e ver o que Deus fez, como Deus agiu no passado. Começando assim, nós deixamos de ver como Ele supriu as nossas necessidades. Sabe, queridos? Relembrar como Deus cuidou de nós no passado nos ajuda a encontrar tranquilidade. Então, quando você acordar de noite, preocupado com algo, treine a sua mente a parar. E com toda a energia, dar a ela uma nova direção, afastando-a da preocupação que é destrutiva e levando ela para a oração, que é construtiva. Queridos, eu quero finalizar essa meditação dizendo o seguinte: nós vimos que a preocupação é uma enfermidade mental mais perigosa que o Covid-19. Ela se alastra mais rapidamente, suas consequências são mais destrutivas e podendo levar à morte pessoas de todas as faixas etárias. E como crentes em Cristo Jesus, nós certamente não estamos imunes a essa doença, pois vivemos sob as mesmas pressões da sociedade como qualquer outra pessoa. Nós discorremos aqui, sob o ponto de vista bíblico, o que devemos fazer com as nossas preocupações
e como nós podemos transformar essas preocupações em crescimento espiritual. E respondemos a 3 perguntas: o que é preocupação, por que nos preocupamos e o que podemos fazer com a nossa preocupação. Eu quero finalizar também lembrando das palavras de Pedro, que escrevendo a um grupo de pessoas que estavam sofrendo ali uma imensa perseguição, ele disse: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Nesse processo, queridos, para vencermos a luta contra a preocupação, nós precisamos aprender a aceitar humildemente aquilo que não podemos mudar. Nós precisamos aceitar que estas circunstâncias, elas fazem parte da nossa vida. Também nós devemos depositar os nossos sentimentos indefesos de preocupação nas poderosas mãos de Deus. Devemos confiar o nosso futuro nas mãos daquele que se preocupou tanto conosco, que foi capaz de enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer em uma cruz em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Esse filho ele foi sepultado, mas ao 3º dia Deus o ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Então, queridos, que o eterno e poderoso Deus o abençoe e te ajude a vencer essa batalha contra a preocupação. Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seu olho. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos por saber, ó Pai, que nós podemos nos voltar para o Senhor e conhecer mais do Senhor, e que conhecendo mais do Senhor, isso nos ajudará, ó Pai, a vencermos essa grande dificuldade que temos, ó Pai, de nos preocuparmos com as coisas futuras. O Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre tudo. Por isso nós, Pai, podemos confiar no Senhor, porque o Senhor pode nos ajudar, pode nos direcionar. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra a colocarmos prioridades em nossas vidas. E quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, ó Pai, todas essas preocupações elas se vão, porque nós começamos a confiar no Senhor, ó Pai, e não em nós mesmos. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Continue, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo e nos direcionando em meio a esse período tão difícil que nós estamos vivendo. Ó Pai, nós te pedimos isso, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.